Hoje eu quero dar uma palavra especial. Já foi tema da escola dominical nosso, e eu quero aproveitar para trazer também essa mensagem à igreja. Toda vez que chega aos domingos, ou vai se aproximando do domingo, a gente tem aquela sensação de que domingo é o dia do Senhor. A gente não tem uma sensação? A gente trabalha a semana inteira, chega na sexta, no sábado, e domingo parece que a nossa mente, ela muda. Parece que a nossa mente, ela fica condicionada de que o domingo é um dia oficial que eu me encontro com Deus ou que eu cultuo a Deus. E não está errado a gente pensar isso. Errado está a gente achar que é somente o domingo que é o dia do Senhor. E é isso que eu quero falar hoje à noite com vocês. Eu quero desmistificar essa ideia de que culto só acontece em quatro paredes. Eu quero desmistificar a ideia de que lugar sagrado é o lugar onde você está sentado. Eu quero desmistificar a ideia que eu agrado a Deus cumprindo os rituais sagrados. Eu quero tirar isso da sua mente e levar você a um nível de cultuar a Deus constantemente na sua vida. Eu quero levar você a um nível de que o culto não acaba. O culto ele continua lá fora. Quando a gente sai para aquela porta, para fora, o culto continua. A nossa vida com Deus, ela deve continuar. E é exatamente isso que eu quero falar com os irmãos essa noite. É claro que nós, como brasileiros, nós fomos colonizados e até mesmo evangelizados pelo catolicismo romano. Então, muitas das nossas práticas, hoje, ela faz muito reflexo daquilo que o catolicismo ensinou a nós. A gente tem algumas características. Domingo, dia do Senhor, que eu tenho que fazer tudo certinho no domingo. Durante a semana não precisa, né? Mas no domingo, oh meu Deus, ainda mais se for ceia. Aí eu tenho que pedir perdão e fazer um monte de coisa. E aí a gente fica condicionado com essa vidinha, às vezes fraca, frouxa, achando que Deus só se revela aqui na igreja aos domingos. A ideia do catolicismo romano que somente o Papa, somente o padre, somente o sacerdote pode me conduzir até a presença de Deus. E nós sabemos que pela palavra que o véu foi rasgado. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote. Eu na minha casa posso buscar Deus e na sua casa você pode buscar Deus. A Bíblia fala que nós temos livre acesso ao trono do Pai. E como que era antigamente? A gente acha que no Antigo Testamento Deus, ele só tinha alguns dias sagrados? Ou vocês acham que sempre Deus desejou ter um relacionamento constantemente com o homem? O que vocês acham? Nós tínhamos, né? Lá em Êxodo 20 fala que o sábado era o dia do Senhor. Existia também algumas festas e nesses encontros Deus se manifestava, mas Deus desde o começo da criação do homem, quando Ele cria Adão e Eva no paraíso, Ele cria para ter o quê? Comunhão com o homem. É claro que depois Ele colocou o templo, os rituais, tudo certinho com isso, mas não para que o homem tivesse apenas um dia da semana, mas para que o homem tivesse uma comunhão constante com Ele. Sabe por que nós estamos hoje enfrentando tantas lutas nessa terra, nesse globo terrestre que nós vivemos? Muitas lutas que nós enfrentamos é devido ao nosso virar as costas para Deus. Ou só cultuá-lo de domingo. E aí de segunda a sábado, a minha vida pode ser de qualquer jeito, de qualquer forma. Falando em culto, o que é cultuar? Quando eu falo, eu vou cultuar a Deus, qual que é a primeira palavra que vem à sua mente? Adorar. O que mais? Ninguém mais quer se atrever a falar? Oi? Ficar a sós, ter intimidade com Deus. O que mais? O que é um culto? O culto é o louvor, pastor. Nossa, não vejo a hora de louvar e de dançar, coisa boa, maravilhosa. Também é louvar. Culto também é nós estarmos aqui junto, em coinonia, como o pastor Zé Roberto falou, unidos no mesmo propósito de servir a Deus. Quando eu obedeço uma lei de trânsito, eu estou cultuando a Deus? O que vocês acham? Sim.
Quando eu pago minhas contas, o aparelho às vezes atrapalha, tá, irmãos? Quando eu pago as minhas contas em dia, eu estou cultuando a Deus? Quando eu sou responsável com as minhas obrigações, eu estou cultuando a Deus? Quando eu obedeço a palavra que está registrada e que Deus deixou a nós, eu estou cultuando a Deus? Quando eu oferto, eu estou cultuando a Deus? Quando eu ajudo uma pessoa na rua, eu estou cultuando a Deus? Então percebe, irmãos, que culto não é só isso que nós fazemos de domingo e de quinta-feira. O culto, ele vai muito além desse encontro que nós temos aqui às quintas e aos domingos. O culto deve ser um estilo de vida. É isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12, que nós teríamos que apresentar o nosso corpo como um culto vivo, né? Como oferta viva, como sacrifício vivo diante do Senhor, que é o nosso culto racional, para que a gente não se amolde ou não se acostume com as coisas desse mundo, para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Então eu quero que você hoje tire isso da sua mente. É lógico, irmãos, lógico, que domingo à noite eu quero você aqui, Deus também quer você aqui. É lógico que de quinta-feira Ele quer ter um encontro com você, mas Ele quer muito além desse encontro que nós temos aqui na nossa igreja. Ele quer intimidade, Ele quer relacionamento. Aliás, você que é casado, você quer só encontrar uma vez por semana com a sua esposa? Nós que temos relacionamento, alguns às vezes até querem, né? Pastor, deixa uns 15 dias, depois a gente volta. Mas não é bem assim, né? Por mais que a gente tenha luta, a gente quer o nosso cônjuge do nosso lado. Por mais que a gente tenha luta, a gente quer os nossos filhos ao nosso lado. E Deus também quer eu e você do lado dele. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós estivermos do lado dele, as aflições nós passaremos com mais facilidade. Ele nos fortalecerá, Ele nos guiará, Ele nos levantará nos dias em que nós não tivermos ânimo, vontade para viver. Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. É amizade, é relacionamento. João capítulo de número 15, ele fala que Ele não chamou mais eu e você de servos, mas sim de amigos. Relacionamento. Então cultuar a Deus é adorá-lo, reverenciá-lo, demonstrar amor, devoção. Existem diversas formas de nós cultuarmos a Deus. E como que acontece esse culto? Primeiro texto que eu quero que vocês abram comigo é em 1 Coríntios capítulo de número 3, por favor. 1 Coríntios capítulo de número 3. O apóstolo Paulo nos ensina, com essa referência de que culto não é só na igreja, no capítulo 3 de 1 Coríntios, o versículo de número 16, nos diz assim: todos acharam aí? Então diz assim, ó: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo está aqui fazendo uma pergunta, ele está falando assim, olha, vocês não sabem, vocês não têm a ideia de que vocês, e ele diz claramente, né, vocês não sabem que vocês são santuários de Deus? Tira esse negócio da sua mente que culto é só domingo. Tira da sua mente que lugar sagrado é só esse aqui. Não. Agora Deus habita onde, irmãos? Dentro de cada um de nós. Isso fica sério porque Deus não habita em qualquer lugar. Isso fica sério porque Deus não habita em qualquer canto. Deus, Ele quer habitar dentro de cada um de nós, mas para que Deus habite dentro de cada um de nós, o lugar precisa estar limpo. O Elton cantou uma canção de autoria dele que dizia isso: purifica-me, Senhor, santifica-me, lava o meu interior. Porque é somente dessa forma que Deus Ele vai habitar dentro dos nossos corações. E aí, irmãos, eu tenho que lembrar ainda mais que o culto é constante, a busca é constante, a oração deve ser constante. Porque todos nós temos a natureza pecaminosa dentro de cada um de nós, todos nós.
Paulo fala que ele lutava constantemente contra a carne dele, e nós também. Jesus chegou ao ponto de falar que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Comunhão. A gente tem que entender então que Deus, Ele nos chamou de santuário dEle, e que o Espírito dEle habita em nós. Se a gente for para frente, em 1 Coríntios 6 também, versículo de número 19, acompanhe comigo, por favor. Olha o que Paulo fala na continuação. Ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo reafirma a ideia que agora o nosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo. E ele diz uma coisa interessante, né? Ele fala assim, ó: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós não somos de nós mesmos, nós temos um dono. Nós temos alguém que é o Senhor nas nossas vidas. E esse é o Deus que quer habitar dentro do seu coração. Eu e você, irmãos, fomos comprados por um alto preço na cruz do Calvário. É isso que ele fala. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha o que ele está dizendo. Que eu cultuo a Deus através do meu corpo, através da minha vida. Porque agora eu sou morada do Espírito Santo de Deus. É isso que o Senhor deseja de cada um de nós. Ser templo de Deus significa que aonde quer que estejamos, ou que eu esteja, a hora que for, estamos em constante culto a Deus. Por isso que a ideia de que o culto não só acontece aqui dentro, lá fora também. Porque agora eu sou morada de Deus. Irmãos, talvez fica muito longe essa mensagem de você, mas o que eu quero que você entenda é que você tem que saber dessa verdade, encarnar isso na sua vida, para que você aprenda de uma vez por todas de que você é morada de Deus, para que chegue amanhã no seu trabalho você lembre dessa verdade, para que você lembre nas suas amizades, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, de que agora as pessoas estão tendo comunhão com alguém que é morada do Espírito Santo de Deus. E aí que é pesada a palavra, porque se nós encarnarmos isso, se nós entendermos essa verdade, a nossa vida não vai ser vivida de qualquer forma. Mudanças vão começar a acontecer agora na minha vida. Se Deus está em mim, eu posso frequentar qualquer lugar? Sim ou não? Não. Se Deus está em mim, eu sou santuário dele, eu sou morada dele, eu posso falar palavrão? Se eu sou morada de Deus, e Deus é o Deus da verdade, eu posso falar mentira? Está dando para entender, irmãos, aonde pega essa mensagem para nós? Quando a gente foi evangelizado pelo catolicismo, eu vou, lógico, na igreja, e eu entendo, às vezes, que é só na igreja que eu tenho o perdão dos meus pecados. E depois que eu sair da igreja, não importa a vida que eu vivo. Agora com Cristo, através da sua palavra, não é dessa maneira. Agora importa a maneira que você vive, sim, Senhor. Importa a maneira que eu e você vivemos. Importa as palavras que saem da nossa boca. Importa como nós desenvolvemos os relacionamentos à nossa volta. Hoje de manhã nós falamos disso na escola dominical. Deus, Ele se importa sim do jeito que eu e você nos relacionamos com as pessoas. Eu sou morada do Altíssimo, eu sou morada do Espírito Santo. Segundo ponto dessa mensagem, que agora nós vivemos para Deus. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 5. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Olha o que Paulo fala agora, nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo
de número 17. Vamos ler junto comigo esse texto? Acho que a Silvana colocou para nós ali a primeira parte só do versículo 17. Vamos lá? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O que está falando aí? Que agora eu vivo para quem, irmãos? Ou devo viver? Para Deus. Ele está falando assim, ó, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você é um novo ser. Você não pode ser aquela mesma pessoa do passado. Você não pode, é isso que Paulo está falando. Ele diz que as coisas antigas já se passaram. Deve ficar para trás. E agora as coisas devem acontecer de forma nova, como um recém-nascido. Foi isso que Jesus ensinou a Nicodemos, que você precisa nascer de novo, uma nova criatura. É quase que alguém que vem para o mundo novamente. Nós não vivemos mais agora como escravos do pecado, nem estamos mais incapazes de lutar contra os desejos da carne, contra os valores desse mundo que jaz no maligno. Agora eu sou uma nova criatura. O que Paulo está falando e que Deus está falando para você essa noite é que eu devo buscar andar em novidade de vida. Pastor, mas a gente erra. Pastor, mas nós somos imperfeitos. Dentro de nós habita ainda uma natureza pecaminosa. E aí, gente, o que a gente faz? Quando a gente tem comunhão com Deus, quando a gente erra, a gente se arrepende dos nossos pecados. Quando a gente tem comunhão com Deus, é mais fácil a gente pedir perdão. É mais fácil de a gente amar aquele que nos persegue. É mais fácil quando a gente mente e na hora o Espírito Santo fala, filho, é uma mentira. Essa é a comunhão, essa é a novidade de vida que Deus quer que eu e você vivamos perante Ele e perante a sociedade, perante as pessoas. Pelo contrário, agora nós estamos aptos pelo Espírito Santo que habita em nós a oferecermos nossa vida ao Senhor através desse culto racional, que não mais se conforma com os padrões desse mundo, mas que está disposto a viver segundo a verdade do Senhor. É isso que Deus espera de cada um de nós. Não mais padrão do mundo, mas deixar Deus transformar a nossa vida pela renovação da nossa mente. É isso que Deus espera de cada um de nós. É uma nova criatura, é um novo ser, porque o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. E qual que é a atitude? Eu já vou caminhar aqui quase para a conclusão da mensagem. Qual que é a atitude diária que Deus espera dentro de cada um de nós, ou através de nós? Eu estou falando de culto, eu estou falando de um culto diferente, eu estou falando de uma vida diferente. O que Deus espera então de mim e de você? O que Deus espera? De que forma Ele espera que eu e você vivamos? 3 coisas aqui e eu já encerro a mensagem. A primeira delas, Deus espera que eu e você vivamos uma vida de adoração em espírito e em verdade a Ele. Lembra de João 4, quando Jesus ele se encontra com aquela mulher samaritana no poço? Vocês lembram daquele texto? E aí Jesus, naquele texto, ele informa uma coisa impressionante. Ele fala agora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que isso quer dizer, pastor? A gente não precisa mais esperar domingo para cultuar a Deus. Se eu vou adorar Ele em espírito e em verdade, eu posso fazer isso aonde, gente? Em qualquer lugar, em casa, no trânsito, no trabalho. Eu sei que às vezes no trabalho é difícil, né? Porque a gente tem que se concentrar naquilo que a gente está fazendo. Mas em situações adversas, tenha comunhão com Deus no seu trabalho. As mulheres que trabalham em casa, os homens também, está ali limpando o quintal, lavando uma louça, adore a Deus. Na hora da alimentação, na hora da comunhão, na hora ali do partir do pão, que você adore a Deus em espírito e em verdade, ou seja, é o tempo todo. É em todo tempo. É saindo da porta para fora, eu estou
tentando cultuar a Deus, estou tentando adorar e viver em espírito e em verdade adoração a Ele. É o tempo todo. Não precisa esperar até quinta-feira, irmãos, é muito tempo. Não dá para esperar até quarta, a gente orar das 3 às 4 aqui, não dá. A vida está acontecendo ao vivo. As coisas, os problemas, as dificuldades, as enfermidades, as tribulações, nós enfrentamos assim, ó. Não dá. Não dá para você hoje sair daqui e ficar na mente assim, nossa, quinta-feira não falta o culto. Não dá. Você tem que ter uma vida constante na presença do Senhor. Talvez esse seja o maior problema nosso, dessa geração, que a nossa referência é só a igreja de adoração a Deus, e Deus está falando, não é isso. Adorar a mim você pode fazer em qualquer momento do seu dia e em qualquer lugar, porque agora você é templo meu, eu sou morada, você é morada minha, e eu habito dentro do seu coração. A segunda coisa, dentro dessa nova atitude diária, é desfrutar do livre acesso que nós temos a Deus. Vamos ver lá em 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5, por favor. Timóteo, capítulo 2, versículo... Será que é isso mesmo? Estava em segunda. 1 Timóteo 2, versículo de número 5. Olha o que diz a palavra aí, ó. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Vamos ler novamente para você entender isso? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Coloque isso na sua mente. Eu, Fernando, pastor Zé Roberto, qualquer outro dos nossos irmãos e irmãs aqui, nós não somos mediadores. O único mediador entre o homem e Deus é Jesus Cristo, o seu Filho. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Porque o véu já foi rasgado. E agora nós temos livre acesso a Jesus. Quando você está enfrentando alguma dificuldade, lembre desse texto que eu falei aqui. Dobre o seu joelho e fala, Jesus, o Senhor é o meu mediador entre Deus Pai e a mim. E eu coloco a minha vida agora diante do Senhor. Sabe por que isso tem que ser libertador para nós, irmãos? Para você não esperar o próximo culto para pedir ajuda. Para você não esperar o próximo culto, para o louvor tocar, o pastor Zé orar, o pastor Fernando orar. Não. Eu posso entrar na presença dEle. Eu posso adentrar no Santo dos Santos a qualquer momento do dia. Porque agora nós temos livre acesso ao trono da graça. Porque Jesus, o mediador, Ele rasgou o véu. Ele rasgou essa separação que tinha de Deus na vida do homem. Agora eu tenho livre acesso. Eu posso entrar a qualquer momento. Eu posso adentrar na presença de Deus e orar e clamar, e pedir, e bater, e buscar, e Ele pode responder, e Ele vai responder às nossas orações. É claro que a gente pode também pedir ajuda, a gente pode pedir oração para os outros, claro que a gente pode. No texto que a gente leu hoje, de Atos 2, e eu acho que a gente falha muito nisso, pastor, porque a gente às vezes não pede ajuda. Existe ainda algumas pessoas que falam, pastor, eu não quero te incomodar, mas pedir oração é incomodar? Eu sou pastor, não incomoda. Se eu não conseguir atender na hora, depois a gente atende, mas está lá, vamos orar juntos. Não tem problema. Atos dos Apóstolos fala que a igreja, eles viviam em comunhão na oração, na doutrina dos apóstolos, na oração e no partir do pão. Eles compartilhavam a palavra juntos, eles oravam junto e eles comiam juntos. Por isso que aquela igreja era poderosa. A Bíblia fala que muitos sinais e prodígios aconteciam no meio daquele povo. Sabe por quê, irmãos? Porque eles andavam unidos. Eu tenho um mediador, que é Jesus Cristo, mas eu tenho também meu irmão, minha família aqui na terra. E eu posso sim pedir ajuda. Eu posso sim levantar um clamor. Eu posso sim
levantar aí várias pessoas durante o dia para nós orarmos pelo seu casamento, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu trabalho. A gente pode e deve fazer isso. Parece que a pandemia nos deixou meio que anestesiados, né? Peça ajuda. Você tem um mediador, mas peça ajuda. Não precisa expor todo o problema, mas fale, grite por socorro para que a gente possa orar e interceder pela sua vida. Isso também faz parte de uma atitude nova, diária. E a outra está lá em João 4, versículo 13. Vamos abrir lá. João, capítulo de número 4, que é o texto da mulher samaritana. Versículo 13 e o 14. Diz assim a palavra. João 4, 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que é o terceiro ponto aqui, de uma nova atitude diária. O que Jesus espera de mim e de você é que a gente dê mais valor às coisas espirituais. Para a sociedade isso é meio loucura. Parar um tempo do nosso dia para orar e se dedicar às coisas de Deus. Mas para nós devia ser um hábito comum. Assim como nos alimentarmos, escovar os dentes, tomar banho, as coisas espirituais deviam ser rotineiras na nossa vida. Pena, irmãos, que muitas vezes a gente só busca Deus quando as coisas apertam para cada um de nós. Pena. Pena que às vezes a gente só se aproxima de Deus quando a gente precisa de um favor, quando a gente precisa de uma cura, quando a gente precisa de uma libertação e assim por diante. Mas o que Deus espera de nós é que tenhamos prazer nas coisas espirituais. O que tem a ver com esse texto aqui, pastor? Sabe o que tem a ver? Aquela mulher samaritana, ela já estava no 5º casamento. E o marido, que não era marido dela, aquele relacionamento que ela estava tendo atualmente, já estava fora daquilo que Deus havia preparado para ela. Agora, sabe o que é mais importante desse texto? É que havia uma sede naquela mulher que as águas desse mundo não matavam. Existia um vazio no coração daquela mulher que só é preenchido com as coisas espirituais que Deus pode dar a mim e a você. Ah, irmão, se tivesse um comprimido na farmácia que nos desse paz, mas não tem. Esse comprimido não existe. E se existe, você fica refém dele. Você pode ter esse comprimido a qualquer momento da sua vida, não da farmácia, aquele que Jesus oferece a mim e a você todos os dias da nossa vida. Ele fala: se você voltar a beber dessa água, você vai voltar a ter sede. E realmente, essa água mata a sede momentânea, mas a gente tem que beber constantemente. Agora, quando nós buscamos a Deus e nos alimentamos deles e bebemos da água que Ele tem para dar para nós, a nossa vida é saciada pelo Senhor. Isso quer dizer que eu tenho que buscar mais a Deus. O cristão deve oferecer a vida como um culto a Deus, buscar em primeiro lugar a água da vida oferecida por Cristo. Antes de qualquer coisa, busque a Jesus, busque dessa água. Entre você ter uma atitude e orar, faça o que primeiro? Ore. Entre você tomar uma decisão e fazer uma oração, faz o que primeiro? Ore. Entre você fazer aquilo que você deseja fazer na sua vida, mas antes orar, antes ore. Busque na palavra. Vai na fonte, dá mais valor às coisas de Deus na sua vida. Porque senão você vai chegar no fim, vai fazer igual aquele fazendeiro, né, que adquiriu, comprou, tem um monte de fazenda, aumentou o celeiro, e aí o Senhor chega e fala: louco, e se hoje eu te pedir a tua alma, o que você tem para dar para mim?
Mateus 6,33 deve fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano, que é: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Pastor, não vou trabalhar mais? Não é isso que eu estou dizendo. Eu posso trabalhar, mas eu tenho que entender que aquele que vai suprir as minhas necessidades é Jesus. Eu posso estudar? Posso, devo estudar. Eu devo batalhar para ser alguém na vida? Sim, mas a ordem primeira é as coisas de Deus e depois as coisas desse mundo. Quantos de nós abandonamos os cultos porque damos valor às coisas desse mundo? Talvez uma partida de futebol, talvez um programa que você gosta de assistir, talvez é o dia do seu descanso, mas dê mais valor às coisas espirituais. O salmista diz que valia mais um dia na presença de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Você acha que a presença de Deus é bom? Para um homem escrever esse texto e dizer: olha, eu prefiro estar um dia na presença do meu Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. 1000 dias dá quase 3 anos, né? Um dia na presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele supre a necessidade do meu coração. Sabe por quê? Porque Deus nunca me abandona quando eu estou passando por luta na minha vida. Sabe por quê? Porque Ele é um amigo fiel, Ele é um amigo verdadeiro. Ele é aquele que nunca falhou, não falha e jamais falhará comigo e com você. Você tem livre acesso a esse Deus. Busque a Ele. Busque. A situação está apertada, está difícil, busque a Deus. Você está aflito, angustiado, sobrecarregado com as coisas desse mundo, busque a Deus. Vai na fonte. Esses dias nós fomos para a praia e na Serra do Mar tem muitas fontes de água, né? E as pessoas saem, deslocam 10, 15, 20 quilômetros para buscar daquela água. Eu não preciso andar 15, 20 quilômetros para buscar da água que vai saciar a minha sede. Eu posso buscar Ele dentro da minha casa. E Ele pode dar uma água cristalina, pura, para trazer restauração, vida abundante a mim e vida abundante a você. Vamos orar essa noite? Tinha mais 3 pontos aqui, mas eu acho que por hoje está bom. O final é o mais importante. O fim é mais importante do que o início. Porque o fim está falando de relacionamento com Deus. O fim está falando que eu devo buscar as coisas do reino dEle em primeiro lugar. Irmãos, eu vou ser honesto com vocês. O quanto é difícil isso. Quanto é difícil. A gente tem televisão, a gente tem trabalho, a gente tem internet, a gente tem tantas coisas, distrações. É desafiador. Mas não é impossível a gente ter comunhão com Deus todos os dias. Eu fico vendo Paulo que teve um espinho na carne, eu falei isso ontem para os jovens. E talvez esse espinho, eu e você também tenhamos na nossa vida. Ou temos. E esse espinho serve para você estar sempre próximo do Senhor. Para você lembrar que é a graça dEle que basta na sua vida. E graças a Deus pelos espinhos. Graças a Deus pelos problemas. Graças a Deus pelas lutas que nós temos. Graças a Deus porque através de todas as lutas que eu e você enfrentamos na vida, na maioria das vezes são essas lutas que nos impulsionam a nós termos um relacionamento mais íntimo e sincero com o nosso Senhor. Mas irmãos, a gente não pode viver disso. A gente precisa ter uma comunhão constante e verdadeira com o Senhor. Não só na hora do aperto, não só na hora da enfermidade, não só na hora da luta, mas é ter uma comunhão constante com o Senhor. É como um amigo. Eu não busco um amigo só quando eu estou com problema, mas eu também busco um amigo quando eu quero compartilhar de uma alegria, de uma vitória,
E Jesus quer fazer o mesmo com cada um de nós. Que eu e você lembremos dele durante a semana. Não só de quinta, não só de quarta, não só de domingo, ou sábado com os jovens. Que o nosso culto seja constante ao nosso Senhor. Vamos orar a Deus essa noite. Talvez você está falhando tanto, e não se importe com isso. Hoje Deus quer transformar a minha vida e a sua vida, porque Ele nos ama, e Ele me trouxe aqui hoje para dizer isso: eu te amo, e eu quero estabelecer um relacionamento sincero e verdadeiro com você. O louvor vai cantar uma canção. Enquanto isso, eu quero que você coloque a sua vida, você que está em casa também, coloque a sua vida diante do Senhor essa noite, em oração, e que a sua mente volte ao Senhor, em nome de Jesus. Aqui tenho eu no céu, além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Você pode cantar isso? Aqui tenho eu no céu, além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Aleluia. Será que eu e você estamos dispostos a entregar toda a nossa vida ao Senhor? Vamos ficar em pé, nós vamos orar a Deus. Eu espero que o Senhor tenha falado com você através dessa mensagem. Lembre de uma coisa, irmãos: o culto acaba aqui na igreja, mas ele pode continuar lá fora.
Só basta eu e você querermos, só basta isso. O que Deus espera é isso, que a gente viva de forma que agrade a Ele, que cultue a Ele constantemente. E quando vier as falhas, lembre-se, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Amém? Vamos orar essa noite. Estenda suas mãos aos céus. Pai, eu quero te agradecer por essas pessoas que aqui estão, pessoas que saíram das suas casas, outros que estão acompanhando pela internet esse culto também, Pai. Que nós possamos lembrar, ó Deus, essa mensagem que foi ministrada, que o culto acontece aqui, mas acontece também lá fora, porque nós somos templos do Espírito Santo, nós somos moradas do Senhor. Ó Deus, que a nossa vida possa bendizer o Teu nome, que as nossas ações sejam de novas criaturas em Cristo Jesus, e que possamos, ó Deus, viver a cada dia na dependência do Senhor, que possamos dar valor nas coisas espirituais, que possamos dar valor na oração, na meditação da Tua palavra, que possamos dar valor na comunhão dos santos, nos cultos, nos encontros, nos estudos bíblicos, Senhor, que a nossa vida possa render glórias ao nome do Senhor, Pai, e que vivamos a cada dia uma vida de adoração ao Teu nome, Senhor, e quando falharmos, que possamos lembrar que Jesus Cristo é o nosso advogado, e que nós possamos chegar até Ele, pedir perdão dos nossos pecados, e sermos transformados, curados, sermos libertos, ó Deus, tirar a sujeira do nosso coração, porque o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados, Senhor. Ó Deus, que nessa noite o Senhor possa tocar no coração da Tua igreja, do Teu povo, que o Senhor fale ao coração de cada um deles, Senhor, e que possamos estar a cada dia mais próximo de Ti, porque a volta de Jesus está próxima, e nós estaremos com Ele por toda a eternidade, Senhor. Em breve o Senhor voltará para buscar a Tua igreja, e nós queremos, ó Deus, fazer parte dessas pessoas que irão subir contigo, ó Deus. Por isso que o Senhor nos ajude a mantermos comunhão diariamente contigo, que tenhamos amor uns pelos outros, que tenhamos amor pela Tua palavra, pela presença de Deus em nossas vidas, que possamos valorizar, ó Deus, a Tua presença em cada um de nós, Senhor, pois somos morada do Teu Espírito Santo, Pai, e que a nossa vida, Senhor Deus, seja vivida de forma, ó Deus, que cultue ao nome do Senhor. Pai, oramos, ó Deus, pelos que estão em casa, pelos que estão na igreja, oramos pelos pedidos de oração aqui, ó Deus, pela família Branco, pelo esposo Luiz Alfredo Branco, Pai, que o Senhor abençoe, Pai amado, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, a família da Wanda, que perdeu a sobrinha lá em Uberaba. Coloque a Tua mão sobre a família dela ali, Senhor, traga o Teu conforto, traga a consolação do Teu Espírito Santo, Senhor. Oramos também, ó Deus, pelo pedido do Dimas, pela dona Mercedes, Alexandre, Edivaldo, Valdir, o Moisés, Odete, o Raul, o Marcos, o Max, os empresários, e pela vida deles, Senhor. Oramos também pelos enfermos. Pai, se há alguém entre nós aqui enfermo, estenda as Tuas mãos, ó Deus, e traga cura em nome de Jesus. Se tiver alguém da nossa família também enfermo, estenda as Tuas mãos agora, Senhor Deus, de poder, e envia uma palavra de vitória, envia uma palavra de cura aonde existir esse familiar nosso, Pai, e que o Senhor possa liberar uma palavra, Deus, de milagre a essa pessoa, a essa vida, em Teu nome, Senhor. Abençoe cada um de nós essa noite, Pai. Abençoe, ó Deus, o Teu povo, a Tua igreja que se reúne aqui, e que o amor do Pai, a graça redentora do Filho, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre o Teu povo, seja sobre a Tua igreja essa noite, e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Não vá embora aí sem cumprimentar quem está ao seu lado, e que o culto continue lá fora, que o culto continue na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Só Tu tens as palavras de vida eterna.
palavras de vida eterna. Que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Estou apaixonado.